Panorama Geral. Notícias, informações, análises, debates. Panorama Geral, um produto Sabe Caxias. Está procurando queijo de verdade? Vem para a Casa do Queijo Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, a melhor queijaria da cidade. Olá, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Como vão? Tudo certo? Aqui tudo bem, estamos felizes porque é tempo de vacinação, apesar dos problemas, estamos felizes pelo dia de ontem, pelo domingo, dia 17 de janeiro, que é de se comemorar na história do Brasil por vários motivos. Vamos falar sobre isso. Hoje é segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Estamos juntos em mais uma edição do Panorama Geral by Sabe Caxias. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos conversar também sobre cultura com a Dani Almeida, uma das ativistas do movimento Nós Existimos, cantora, que traz aí também informações sobre a relação com o governo municipal, novas demandas, novos protocolos, um movimento formado por artistas, empresários e o pessoal da cultura aqui de Caxias do Sul, que está mostrando o que veio também, já cruzou o ano de 2020, surgiu em dezembro, está em 2021 e segue aí com participação e com reuniões, enfim, com presença no cenário cultural de Caxias do Sul, o movimento Nós Existimos, uma bela entrevista. Vamos falar também com a Ruth Ordovás, filha do doutor Henrique Ordovás, que dá o nome ao Centro de Cultura Henrique Ordovás, ela que está pleiteando uma diretoria, né, lá no Centro de Cultura Ordovás, não somente por ser filha, mas também por apresentar boas ideias, boas propostas. Tem um movimento, uma parte dos artistas que a estão apoiando, portanto, uma bela entrevista também contando um pouco da história do Dr. Henrique e as atividades que a Ruth faz, ela que é psicóloga também e, portanto, não é só o fato de ser filha, não é só uma herança, ela fala também sobre isso, sobre a sua convivência com figuras importantes da política de Caxias do Sul e da ação social de Caxias do Sul. Uma bela entrevista e, claro, conversamos com o nosso amigo, filósofo, jornalista, professor de filosofia, articulista e analista, Aquilino Dalla Santa Neto, com dicas de cinema, analisando as questões da vacina, a ausência, né, de Bolsonaro na cena de ontem e a presença do Dória, que ganhou destaque nacional, a politização da vacina, ainda estamos em pandemia, um bom programa, com certeza, com muita gente boa hoje aqui no Panorama Geral by Sabe Caxias e música no final, para você dar uma curtida. Legal? Fica com a gente, curta, compartilhe, finalzinho de noite, amanhã tem mais, mas hoje ainda é segunda-feira. Boa noite, no ar, né? Panorama Geral by Sabe Caxias. 1 minuto só e já voltamos. Está procurando queijo de verdade? Vem para a Casa do Queijo Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, a melhor queijaria da cidade. Voltamos a apresentar o Panorama Geral by Sabe Caxias nesta noite de segunda-feira, uma noite que nós estamos aí todos voltados para as questões pandêmicas, mas a vida continua e é preciso se adaptar em todos os sentidos e também agir nas direções da organização da sociedade, e falamos também, como muito se fala neste programa, não por acaso, mas por um viés artístico que aqui temos também, não só de política, não só de economia, mas também de cultura. Então, com prazer e com alegria, a nossa convidada da entrevista deste momento é Ruth Ordovás, que é também psicóloga, que é também, né, ativista cultural, ela que tem aí o nome da família ligado à cultura de Caxias do Sul, eternizado na figura, né, do Centro de Cultura Henrique Ordovás, e vamos conversar um pouco sobre isso. Tudo bem, Ruth? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Miguel, boa noite a todos que assistem a gente, é um prazer estar aqui, né, te conhecendo por vídeo, enfim, é sempre bom conversar sobre cultura e sobre política pública, né.
É verdade, e as coisas estão interligadas nesse momento de dificuldades, mas as dificuldades vão passar e as boas ideias precisam ficar, né? Antes de nós entrarmos nessa questão do Centro de Cultura especificamente, conta um pouquinho aí claro que vai ter que resumir, da história do doutor Henrique, que gerou para que as pessoas entendam a importância desse Centro de Cultura aqui em Caxias, Ruth. Olha, meu pai foi uma figura muito ativista na política, né? Desde 1940, desde que ele entrou na medicina, ele sempre foi uma pessoa que teve o viés comunitário primeiro, né? E um viés político, não simplesmente partidário, mas de ouvir a comunidade, as demandas todas dele, né? Tanto que quando ele veio para Caxias, ele criou a segunda PAI do Brasil em Caxias, né? E foi conversando com as pessoas nas comunidades, vendo quem é que tinha crianças portadoras ou pessoas adultas portadoras de algum tipo de necessidade especial, que naquela época, não sei se tu lembra, mas era uma vergonha para as famílias, entre aspas, ter uma pessoa portadora, as pessoas não mostravam muito. E ele fez toda essa caminhada para criar uma entidade, né, que é a APAI de Caxias do Sul, e junto com outras APAIs, porque ele não só criou a APAI de Caxias do Sul, ele criou outras APAIs, ele também criou a primeira associação de bairros de Caxias, né? Então ele sempre foi um ativista comunitário, ele sempre foi um ativista social, né? E mais do que isso, ele foi um preso político, porque ele foi preso porque um dos ideais dele era construir o SUS, naquela época, tu imagina, nos anos 60, em que todas as pessoas tinham o direito à saúde, e a uma saúde pública. E isso gerou entre o pessoal da saúde um constrangimento, porque naquele tempo era o INAMPS, né? Quem trabalhava, tinha carteira assinada, tinha saúde, quem não tinha. Então, ele tem várias frentes, né? Tem a frente cultural, ele tem a frente social, ele tem a frente da saúde pública. Então, ele foi construindo a caminhada dele em Caxias muito como esse ativista, muito como alguém que ouvia a comunidade, que parava para ouvir a comunidade, para atender a comunidade, né? E foi vereador, né? Foi um vereador cassado, denunciado pelo padre Jordani, né? E aí foi cassado os direitos políticos dele. Depois a gente recebeu o certificado dele de que tinha sido exilado, anistiado, né? Mas a gente passou os anos de chumbo todos sendo num mundo muito preconceituoso, né? Muito, ela é filha de preso político. E a gente era uma coisa muito engraçada, porque na esquina da minha casa tinha um coronel que morava, né? Não por acaso, tinha um coronel do exército que morava. E a gente sempre era, segundo me contam, porque né, naquela época eu era um bebê, dos anos de chumbo, que eles seguiam as minhas irmãs para saber onde elas iam, com quem elas conversavam, meu pai também. E a partir disso, bom, ele construiu a história dele, né? Ele construiu uma história que eu acho assim, fantástica, né? Porque ele não foi só médico, ele foi uma pessoa que ouviu as pessoas, né? Que cuidou das pessoas sem perguntar se essas pessoas tinham dinheiro, se não tinham. E eu me lembro várias vezes dele tirar dinheiro do bolso para ajudar a pagar medicação, hospital, ou não cobrar, enfim. Aí se criou um mito, né? Porque, na verdade, ele virou um mito em Caxias, né? Eu ouço histórias de pessoas, inclusive, que dizem que ele fez milagres, que quando ele foi velado aqui na Câmara de Vereadores, várias pessoas colocaram bilhetes no caixão, e muitas dessas pessoas me contam que o que elas colocaram ali ele realizou, como se ele fosse, sabe? Então, assim, a gente ouve, claro, as histórias, né? Mas para muita gente ele virou um mito, né? E eu acho que é um maior orgulho, assim, do Pepe ter construído um centro de cultura, ter colocado o nome dele, assim como o tio Percy, que eu chamo ele de Percy, que é a Casa de Cultura do Percy Vargas, assim. Então, a gente cresceu muito ouvindo o Percy, o Bruno Stegala, né, todos o seu Pisetti, o meu pai, todas as pessoas circulando, todos eles falando de política, e falando de cultura, e falando de política pública, né. E aí, sabe que sempre esse gen cai em alguém, né, esse gen da verdade. comunidade cai em alguém.
Essa genética em alguém cai. A primeira vez que eu fui para uma comunidade, eu tinha 14 anos quando eu fui para uma comunidade com ele, né? Conhecer o que era, enfim. E depois eu fui realizando trabalhos comunitários, né? Eu realizei em Porto Alegre, lá no Morro Maria del Golada, lá no Partenon, a gente tinha um grupo lá, né? Aqui em Caxias, em vários bairros, eu ajudei, com outras pessoas, a construir o centro comunitário do 1º de Maio. Sim. Né? Era um grupo de pessoas. Então, esses projetos que a gente faz na comunidade cultural, de buscar talentos, de querer que as pessoas saiam daquela situação e vão buscar uma outra alternativa, uma outra oportunidade, é muito interessante e é muito gratificante, né? Isso eu faço há mais de 20 anos. O Maurício Abel conversou comigo na sexta-feira, um rapper bastante articulado também, conselheiro tutelar, e a importância de você absorver quase que por osmose essa convivência política. Temos comentado isso na necessidade de termos na sociedade pessoas que tenham coragem, espírito de liderança, mas uma visão global das coisas, né, Ruth? E em off, antes nós conversávamos, essa necessidade hoje, cada vez mais, ela vai além de partidos políticos, né? Ela é apartidária, não é? E, inclusive na questão de ação e reação, de você transformar realmente, né? Levar a comida, não ficar só no mito, levar... eu citei aqui em vários programas e outras vezes o trabalho do Carlinhos Brown lá na Bahia, o trabalho o Gel Fernandes, tem os Meninos do Morumbi em São Paulo, que ele é o baterista do Rádio Táxi também, que para tirar essas pessoas dessas comunidades não virarem bandidos, né, não se apoiarem no tráfico, a arte, a cultura é o primeiro caminho. Depois, claro, podem se transformar em cientistas, em outras coisas, mas é aquilo que mais, porque é mais sentimental, mais emocional, normalmente são emoções conturbadas dessas pessoas. Tu é psicóloga, tu entende melhor que eu. E nesse momento, né, tu gostaria, inclusive, né, estar conversando com os grupos aí, achando que tu tem possibilidade, não somente por ser filho do Dr. Ordovás, mas por ter a experiência para trazer isso para a comunidade caxiense, por exemplo, à frente do Centro de Cultura, é isso? Isso. Na verdade, Miguel, eu coordeno a maior ONG de combate à fome do país, na região serrana, que é a Ação da Cidadania contra a Miséria, a Fome pela Vida. É a segunda vez que eu coordeno, que as pessoas às vezes não fazem uma associação da Ação da Cidadania, mas quem é mais velho lembra do Herbert Souza, do Betinho, enfim. Claro, com certeza. Né? E aí eu coordeno toda essa ONG, sempre com projetos culturais. Por quê? Porque a gente sabe que a fome ela é um momento muito cruel, né? Mas a gente tem que ter projetos na comunidade que os tirem dessa situação. Então, os projetos culturais são bastante importantes. A gente tem o projeto da escrita criativa, a gente tem o projeto da música e da arte, do teatro. Tudo isso estava sendo já pensado, não, já começando a realização e buscando essa geração de talentos, porque nas comunidades tem muito talento, tem muita gente que precisa ser mostrada, tem que ser apresentada para a sociedade, para a comunidade caxiense. E aí a gente ia fazer todas essas oficinas, né, para que realmente a gente pudesse trazer esses talentos de diversos tipos de artes para as comunidades. Isso era um desejo sempre de colocar no Ordovás todo esse pessoal, né? Porque a gente tem gente que na comunidade que quer estudar música clássica, né? Então a gente tinha gente disponível para dar aula de música clássica, mas não só música clássica, tem que conhecer a história da arte, tem que conhecer a arte. Então, assim, a aula de escrita criativa, a gente ia fazer dos melhores textos um livro, né? Então, tem todo esse projeto que a pandemia mesmo meio que parou a gente nesse, né? E agora, com a vacina, a gente imagina que a gente consiga retomar isso ao menos na metade do semestre, ou no início do segundo semestre, né? Porque a gente acredita que a arte salva, né? E a arte, ela tem a intersetorialidade, a transversalidade com as outras políticas, né? Então, isso é uma demanda importante, a cultura é uma demanda importante,
né, e trazer para o Ordovás essa demanda, eu acho fundamental, porque assim as pessoas têm que se apropriar daquele centro de cultura. Meu pai era uma pessoa que conversava com a comunidade, ele conversava com todas as classes, com todas as pessoas. Eu tenho certeza que aquele centro as pessoas, os artistas têm que se apropriar daquele espaço. A gente tem um espaço muito vazio lá em cima, que funcionava dança, que funcionava né, outras coisas, até a Academia Caxiense de Letras, e que está ocioso, né? Por que está ocioso? Como se vai fazer? Se tem alguma coisa que precisa ser mudada, enfim. Tudo isso a gente tem que pensar, mas certamente ele precisa da comunidade lá dentro. Porque o que a gente ouve é que é um espaço muito elitista, né? Que as pessoas vão lá, é uma classe social só que vai, ou porque vai ao cinema, ou porque às vezes vai lá no Zarabatana que tem alguma apresentação, e muita gente não vai porque não se sente em condições ou à vontade de estar ali no centro de cultura. E eu acho que aquele espaço tem que ser apropriado para os artistas e para a comunidade. Uhum. Legal, eu acho que desta forma fica claro aí, até inclusive está sendo divulgado entre vários grupos, né, de artistas, um manifesto, né, neste pleito, é isso, Ruth? Está sendo, e começou isso com esse pessoal que é muito próximo a mim, de muito tempo, da área da cultura, que é o Abel, que é o drama, que são o pessoal da música, pessoas do teatro, enfim, né? Porque reconhecem esse nosso trabalho na comunidade, dos projetos culturais, e acho que, bom, essa caminhada a gente faz, né, há mais de 20 anos, então, assim, não é só ser filha do Ordovás e estar ali, é ter o compromisso de levar projeto de financiamento, de buscar financiamento para esses artistas, de planejar a oferta de cursos ali dentro, porque eu acho que as pessoas têm que ser capacitadas também, né? Não podem só a gente jogar, tem que sentar com a comunidade, ver o que eles querem, o que eles precisam, qual é a demanda, como é que a gente pensa em fazer isso, né? Porque a primeira coisa é escutar as pessoas, né? Eu acho que a melhor coisa é ouvir a demanda de cada um, de como a gente pode ajudar, né? O objetivo é valorizar o artista local, valorizar o artista que está na comunidade e não aparece, valorizar quem já é conhecido, né? E dar muita visibilidade para as manifestações culturais, né? Porque eu acho que ali ainda está meio tímido aquele centro de cultura. Essa é a impressão que eu tenho, e a impressão que muita gente tem, né? Da gente poder trazer alegria e movimento para aquele centro de cultura, né? E os espaços vazios a gente tem que melhorar, né? Tem que ver por que o Ordovás ali tem um espaço grande vazio. É importante que isso fique claro para todos, que entendam, principalmente nesse momento em que o artista precisa sobreviver, não somente da questão pública, mas também na formação de público. Que a partir do momento que haja uma diversidade, né, que haja aí um convívio de vários tipos de interação cultural, isso vai se irradiar para outros movimentos, né, vai se irradiar para daquele núcleo que tenha, como tu disseste, a possibilidade, né, de ter um trâmite político melhor, no sentido de arrecadar verbas, no sentido de pagar um cachê para o artista que está ali, o jovem que está, né, ou aquele mesmo que tem experiência, se fazer oficinas, no sentido diverso, né, de unir o útil ao agradável, vamos dizer assim. Então, fica aí esta questão bem colocada, eu acho que está bem claro, né, tem aí um infinito de coisas a se fazer ali. Eu, particularmente, algumas vezes desfrutei como artista daquele espaço e percebo as dificuldades, a dificuldade de levar a pessoa para lá, a dificuldade, né, de se pagar um bom cachê para os músicos, porque ou para outros artistas, as exposições com pouco movimento, né, o que torna a nossa sociedade com senso crítico mais raso, porque a arte, né, é uma forma de protesto espontâneo, então é isso que nós precisamos e, portanto, né, fica aí o teu recado, Ruth. Eu quero dizer, eu faço parte de um grupo, Miguel, nacional, de captação de recursos,
né? E o que a gente vê é muito movimento de Rio, São Paulo, Pernambuco, Paraná e pouca coisa para o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, tem que trazer esse povo da Nacional para fomentar o Rio Grande do Sul, a cultura do Rio Grande do Sul, a cultura de Caxias, a buscar editais fora do Brasil, porque a gente tem entidades que possam, né, financiar a cultura, entidades internacionais, tem vários projetos, enfim, assim, onde pode-se buscar recursos, né? E tem esse pessoal que pode ajudar a fazer isso também junto, né? Eu participo há meses desse grupo, né? Então, acho que é muito importante. A gente tem que dar a cultura, para o Centro de Cultura, um viés também de dizer assim, olha, a gente vai buscar recursos para vocês também terem esse retorno financeiro, né? Que é muito importante, né? Então, exatamente. E esses projetos de financiamento a gente tem que buscar. E tem que capacitar esse pessoal também para essas oficinas de busca de editais, que é o que o grupo que eu participo a nível de Brasil. Essa experiência toda e essa presença, tenho certeza que traria, e pode ser que traga, não é? Não sabemos, bons resultados, né? Neste momento. Eu espero. No momento, né? Eu estou colocando o meu nome à disposição em função de que um grupo de amigos, né, acredita que eu possa desenvolver um trabalho bom lá dentro. Eu também acredito, porque eu tenho experiência em gestão e eu acho que a gente pode fazer, né? Claro que isso vem de acordo com a minha história também, porque é o Centro de Cultura que leva o nome do meu pai, mas mais do que isso, né? Não adianta levar um nome e a gente não saber fazer gestão, né? Não saber conversar com as pessoas, com os artistas. Então, assim, é agregar, é somar, é ouvir, né, para que todo mundo possa ter o seu espaço, né? E ouvir é uma coisa que muito pouca gente faz, né? A gente escuta, mas não ouve, né? É verdade, a gente escuta, mas não ouve. Boa colocação e não reflete. Agora, a tua responsabilidade, neste caso, ainda é maior na questão de honrar toda a história, não é? Cultura, por exemplo, aqui agora nós estamos registrando uma parte da cultura, hoje em dia tudo em streaming, graças aí a uma certa democratização da internet, mas nós temos muita demanda reprimida, Ruth, de produtos culturais. Eu tenho esse pleito há muito tempo já, houve alguma iniciativa, mas o mainstream oficial não apoia a música local. Eu sou músico, eu falo sobre música oficialmente. Toca o rock gaúcho, toca a banda de Porto Alegre, ou quem paga para tocar. Quem tem dinheiro vai lá e paga, daí vai tocar nas grandes, ou até rádio universitária, que deveria apoiar. Né? Aqui nós temos a Rádio da UX, por exemplo, que tem uma grande audiência, que são meus amigos que estão lá, mas os programas tocam muito pouco, as músicas, não as minhas, né? Talvez as minhas não sejam boas, mas muita música boa que tem, não toca. Ou porque só toca ser amigo, ou só toca ser... Não toca regularmente, mas toca o rock de Porto Alegre, qual eu participei também, né? E rock gaúcho. Mas nós temos aqui rock muito bom, nós temos blues, nós temos cantores diversos, que só vai formar público se tocar na rádio, porque daí o pessoal vai conhecer a música, vai no Erdovaz, vai no bar, vai em tal lugar, vai consumir, fora a pandemia, né? Então isso é antigo. Caxias do Sul não consegue formar movimentos como o Rock Garage formou, como o Rock Grande do Sul formou, como outros músicos, né? Na literatura, e etc. Então, isso tudo traz, como tu disseste aí, nessa questão da experiência na captação de cultura, na captação de recursos. Não é por acaso, né, que se forma uma sociedade, né, e se rompe preconceitos. Então, todo esse pleito, acho que aumenta ainda mais a responsabilidade de quem carrega o nome, né, da pessoa homenageada, porque você vai ter que honrar isso muito mais, para ir além, né, dessa questão simplesmente de herança familiar, né? Não é isso que se fala, muito pelo contrário, né? A herança não adianta se a gente não tiver, né, o conhecimento. E eu acho que falta, pode ser que eu esteja errada, uma rede aqui em Caxias, cultural, né? Uma rede que junte todos os artistas, que junte todos os segmentos, que a gente possa conversar com todos. Né? Me parece que está todo mundo meio que sozinho, assim, teatro faz teatro, a música faz música, o hip hop está lá na comunidade fazendo hip hop. Tem que trazer todo mundo e sentar e conversar, né? Tem que fazer essa rede de cultura, eu acho importante. Tem que conversar com a secretária, tem que conversar com o prefeito, tem que conversar com as entidades que possam ajudar, né? Com as universidades, com empresas, com entidades internacionais,
tudo a gente tem que trazer, né? Porque cada um ajuda a fazer e melhorar a questão cultural de Caxias do Sul. Nós temos excelentes talentos. Para concluir, né? E tendo os espaços funcionantes, né? Que essa é uma garantia aí que tu está oferecendo também para aí abertos, não é? Isso tem certeza que porque a arte tem que ser irradiada, né? A música só existe quando ela é tocada, o livro só existe quando você tira ele da prateleira e lê, e reflete, o sarau, etc. Nós tivemos, por exemplo, o Rock Park terminou, nós tivemos o Funda Park terminou, eu fundei o Rock Park num período aí junto com os amigos, o pessoal sabe. Se transformou numa política boa, deu espaço, mas não foi além. Não se gravou, não se filmou, não tem disco, as bandas desapareceram, todo mundo, né? E outras questões, a concha acústica não tem mais, né? Então tudo isso precisa de políticas que são de Estado, não de governo. Pessoas que pensem para a sociedade. Parabéns, viu? Muito obrigado. Espero que dê tudo Miguel, certo. Obrigada. Amém. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Legal. Boa noite. Ruth Ordovás, né? Conta aí com o nosso apoio também. Quem sabe, né? Boa experiência gerará bons resultados, que é o que se espera na classe cultural da cidade e uma sociedade melhor através também da cultura. O Panorama Geral faz um breve intervalo, nós já voltamos. Fica aí. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Sua obra ou reforma precisam andar rápido para que você sinta logo o conforto dos seus investimentos? Para isso, escolha o lugar certo para comprar. Venha para a Andi Ferragens e faça um orçamento conosco. Na Andi Ferragens, você encontra tudo o que precisa para suas obras. Materiais de construção, elétricos, hidráulicos, ferragens em geral, tinta, areia e brita. Parcelamos sua compra em até 12 vezes. Aberto aos sábados o dia todo, domingos e feriados pela manhã. Andi Ferragens. Estamos na Avenida São Leopoldo 405, bairro São Leopoldo. Fone 3213-1125. Andi Ferragens, agregue valor à sua felicidade. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. No ar, Panorama Geral. Notícias, informações, análises, debates. Panorama Geral, um produto Sabe Caxias. Voltamos a apresentar o Panorama Geral by Sabe Caxias nesta noite de segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Iniciamos aí a metade da quinzena com as notícias de vacinação com relação a esta pandemia. Mas, porém, sabe-se que a logística é demorada e até as coisas realmente normalizarem, muitos setores ainda estão se adaptando, se normalizando ou realizando pleitos. E para falar sobre o movimento artístico também da cidade de Caxias do Sul, um dos setores artísticos, porque Caxias do Sul, felizmente, tem uma boa efervescência de artistas e empreendedores da área cultural, o movimento Nós Existimos, criado em dezembro do ano passado, pleiteando algumas questões, e que continuou, se perpetua agora para 2021. E uma das ativas pessoas deste movimento, que fazem parte deste grupo, que tem mais de 300 pessoas envolvidas já, é a Dani Almeida, que também é cantora, já começou conosco no Cafeína, da Bitcom, conversou no Sabe
Caxias e aqui hoje está para nos atualizar também sobre a movimentação. Dani, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Miguel. Sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado por mais uma oportunidade, por dar voz a esse movimento tão importante, né, para a cultura da cidade de Caxias do Sul. Um ano bem lindo que a gente tem aí, além de esperança, boas perspectivas, né? É verdade. Vamos torcer que sim. Dani, como é que estão os pleitos? O movimento é grande, o pessoal tem bastante coisas para dizer. Como é que está? Quais são os movimentos? Como é que foi o ano passado as conquistas? Através desse movimento, só para contextualizar, se conseguiu uma reedição do edital da Lei Aldir Blanc, que beneficiou muita gente, mais de R$1,5 milhão que estavam esparsos no governo anterior e acabou sendo focado. Isso foi muito positivo. E, portanto, o movimento continuou, né? Como é que está agora? Então, voltamos a nos reunir essa semana, né? Nos reunimos aí porque nós temos, estamos muito felizes com isso, nós temos aí um apoio do governo, novo governo do município de Caxias do Sul, né? Nosso presidente, nosso prefeito, o Adiló, já marcou uma reunião conosco, agora sexta-feira, dia 22, então a gente retoma com a Secretaria da Cultura, né? Com o Adiló, enfim, aí para a gente falar sobre flexibilização, para entender o que a gente pode conseguir aí para esse ano. Entende-se que o que não pode é o que aconteceu ano passado, o pessoal ficar parado, né, sem ter nenhuma chance, nenhuma oportunidade de trabalho. Então, a gente percebeu que ano passado, com toda aquela tramitação de troca de governo, pessoal novo entrando, pessoal antigo saindo, a gente ficou um pouco amarrado, né? Então, agora esse ano, como a gente vai ter uma fluidez maior, porque esse governo está interessado em nos ajudar, então a gente está começando bem cedinho a conversar com o pessoal aí. A gente vai ouvir eles agora, né, e entender assim, o que está sendo buscado para a nossa área, tanto a área de entretenimento quanto a área da classe artística. Mas já existe ainda bem, né, alguma movimentação aí, redirecionando tudo que aconteceu ano passado para que continue havendo uma parceria entre o município e a classe, né? A Caxias avançou, apesar da pandemia estar no pico, a cidade como um todo está com a chance de trabalhar com bandeira quase amarela já. Ou seja, como é que estão os protocolos? Estão conseguindo tocar? Como é que atualiza, por gentileza, o público do panorama geral sobre isso? Na verdade, assim, olha, protocolos existem e sempre existiram, né? Só que, infelizmente, os protocolos nem sempre são favoráveis à classe. O que a gente quer que a nossa sociedade entenda, que é uma coisa que eu queria deixar claro, assim, é que esse movimento, quando ele vem buscar protocolos onde se possa trabalhar, que fique bem claro, a gente quer sempre que existam protocolos que nos ajudem a trabalhar, mas com segurança, tanto para quem está fazendo o evento, quanto para quem está participando dele, né? Então, sim, existem protocolos, agora existem alguns protocolos como de bandeira laranja, que flexibilizam um pouco mais, né? A nossa questão hoje é o horário, né, Miguel? A gente, sim, já tem alguns contratantes, algumas casas voltando a contratar alguns músicos, mas a gente ainda tem essa questão de 1 ou 2 músicos no máximo. Então, se o pessoal de banda está ainda bem difícil para esse pessoal retornar, né? Precisa existir um novo protocolo para essa classe que é banda, que não é só voz e violão, que não é só voz, violão e carrom, né? Quem tem esse tipo de projeto até está conseguindo se recolocar. Mas, e a gente também não está falando aqui que agora que se abram os bailes, vida que segue, tá, tem vacinação aí em vista, não é nada disso. Mas que a gente consiga protocolos onde as pessoas criem formatos seguros de se fazer bailes, por exemplo, em formato de restaurante. Isso ainda não acontece, os protocolos ainda não viabilizam isso, né? A gente tem, sim, algumas questões aí já estão voltando, mas ainda muito devagar, sabe? Muito devagar mesmo, porque apesar de a gente estar agora todo em bandeira laranja, né? As pessoas ainda, alguns contratantes ainda têm medo porque ainda estão com uma informação 100%, né? Então, precisa acontecer o quê agora?
que a gente sente, então, com esse novo governo, se criem os protocolos, se divulgue da menor maneira possível para que todos entendam. A gente percebe ali, né, Miguel, nos grupos, o pessoal, tá, e aí, mas voltou, tem gente me chamando, as pistas já abriram novamente, o que está acontecendo? Então, eu acho que o movimento também tem essa coisa bacana de poder organizar os protocolos juntamente, né, com o município aí, e também fazer uma boa divulgação disso, né, para que todos entendam como está funcionando agora. Sinceramente, a coisa ainda está um pouco bagunçada por falta de informação, mas acredito que agora, nessa próxima reunião, a gente já tenha algumas coisas mais pontuais e possa trazer informação para a sociedade toda, no sentido de um todo, né. Isso já coloca uma posição, porque 2021 começa nesse sentido, porque da mesma forma que outras empresas querem protocolos melhores, sabe-se que é perigoso ainda. Nós temos consciência como artistas, né? Falaste muito bem, e também é importante essa preocupação, não somente com a música, que atrai a música de frente, né? O cantor, o instrumentista, o violonista, né, o carrão, como tu disseste, mas tem muitos que vivem, por exemplo, da bateria, teclados e outras coisas, outros projetos que não tem como se reinventar. E num processo de profissionalização da arte que é necessário, não se quer viver só de protocolos públicos, né? Esses protocolos, o auxílio emergencial acabou, ou seja, a situação são pessoas que ainda estão. E é verdade, sim, a questão que tu falaste do medo, né, das pessoas que não sabem como trabalhar, os donos de casa, tanto é que a notícia do final de semana é que alguns alvarás foram retidos, não foram caçados, foram retidos para avaliação e tal. Então, se pede o que se pede, né, a transparência, tu dá uma posição. Nesse momento, há uma nebulosa, porque é início de governo, etc., mas não se pode aprender a governar governando, é preciso urgência, né, Dani? É verdade. Então, a gente entende, sabe, Miguel, que a gente tem aí muitas casas de evento apoiando o nosso movimento, né? Existem pessoas bem interessadas porque assim, olha, quando existe uma representatividade que, né, agora, sexta-feira, quando nós formos conversar aí com o novo governo, o que a gente tem? Representatividade de várias classes aí. A gente vai ter a área de eventos, né, nessa sexta-feira, e os artistas. Nós temos pessoas que já estão, assim, bem informadas, que vão poder trocar de igual para igual aí com o governo. O que a gente entende? Essas casas aí de eventos entendem que não são só eles, empresários, que vão estar sendo beneficiados com isso, né? A gente tem aí a tia que cuida do banheiro, a gente tem o segurança, a gente tem o pessoal da cozinha, a gente tem um staff por trás do empresário, né? O empresário, ele não faz nada sozinho. E entendendo isso tudo, esses empresários estão aí juntamente conosco. E a gente, como artista, também entende, né, que sem a casa de evento, sem o pub, sem o restaurante, a gente também não tem emprego, né? Então, a gente resolveu aí se unir com essa classe para estar fazendo frente aí, fazendo exatamente isso, esse movimento e a gente também está fazendo um papel de auxílio, de ajuda, levando informação de como que essa classe está nesse momento de pandemia para o governo entender, olha, há que se fazer alguma coisa e o que precisa ser feito. Existe aí uma associação que está se levantando e existe uma representatividade. Então, nós temos nomes como Robson Boeira, a gente tem muitas pessoas aí nos auxiliando, né, a criar essa associação para existir essa representatividade. Então, a gente vai fazer o quê? Levar uma carta, e essa carta, dentro dessa carta, existe algumas sugestões para flexibilização, para as pessoas entenderem, porque daqui a pouco quem está lá na Secretaria da Cultura ou quem está lá no governo não entende essa classe, como que funciona, né? Como que é a abertura, o horário de abertura, horário de fechamento, os melhores horários para se ter uma receita expressiva, quantas pessoas precisa colocar numa casa. Então, daqui a pouco, levando todas essas informações, também é uma forma de nós auxiliarmos, porque a gente não vai só pedir, só reivindicar, não é como diz aí o dito popular, só o vinde a mim. A gente está levando também propostas, né? Olha, se vocês nos ajudarem com isso, o aumento de horário, uma modificação nesse horário às 23 horas até 1 hora,
entendendo que a gente está aí agora numa bandeira laranja, né? E entendendo também o que tudo bem, fomos para a bandeira vermelha, o que pode ser feito por nós? E a gente está dando aí algumas dicas, né? Dentro de bandeira vermelha, dentro dos protocolos, da maior segurança possível, a gente está levando tudo isso para que eles estudem as possibilidades e possam nos dar uma resposta depois, né? O que não pode, o que aconteceu ano passado. Bandeira vermelha, não existia protocolo, ninguém mais trabalhava. E aí? Quem é que vai indenizar pessoas que estão sem trabalhar, né? Então, a gente está junto com o governo aí tentando criar um protocolo que ajude o governo a nos ajudar e nos ajude a se manter dentro dessa área, porque essa classe ela não pode sumir, ela não pode acabar, né? Ela tem que continuar e tem que continuar forte, porque a gente leva cultura, a gente leva entretenimento, a gente leva muita coisa boa e também entende que a gente tem uma fatia bem importante aí na receita dos cofres, né? Tanto dos empresários quanto do município, quanto, enfim, né? De vínculos empregatícios. Então a gente entende que a gente é importante também. E a gente quer permanecer dessa forma e quer que a sociedade entenda isso, né? Que as pessoas consigam ver de uma forma mais ampla a importância do movimento, dos músicos e dos eventos para a sociedade caxiense. Legal. Dani Almeida, quem quiser participar do movimento pode te contatar, como nós falamos outra vez ainda. E também na página do movimento, no Face, né? Nós Existimos, tem uma página. Isso. Existe aí uma página no Facebook, Movimento Nós Existimos. É só acessar lá, quem quiser também tirar alguma dúvida, pode entrar em contato conosco lá e a gente vai estar assessorando o pessoal aí também. Legal, obrigado pelas informações, vamos nos manter informados, informando a sociedade. Foi um prazer mais uma vez. O prazer é todo meu, sempre um prazer estar conversando contigo, Miguel. Novamente, muito obrigado por estar dando voz ao movimento aí junto à galera. O pessoal está bem feliz aí pelo teu apoio, viu? Obrigado mesmo. Legal, tamo junto. Obrigado, Dani Almeida, falando aqui no Panorama Geral. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos, fica aí. Está procurando queijo de verdade? Vem para a Casa do Queijo Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, a melhor queijaria da cidade. Estamos de volta com o Panorama Geral by Sabe Caxias, nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, dia histórico ontem para o Brasil, dia 17 de janeiro, que é a aprovação da vacina de Oxford, que é a Coronavac, pela Anvisa. Não é como nós temos falado, não é um dia histórico para o mundo, que já tem mais de 50 países vacinando. Para o Brasil é um dia histórico por vários motivos e que nós vamos analisar um pouco aqui também. Aquilino, a questão toda envolve uma série de fatores, né? Não é o momento para chorarmos, mas para nos alegrarmos, parcialmente, porém, porque não é um momento de ilusões também, não é? Boa noite. Boa noite. Pois sabe que a Anvisa é bolsonarista, não? É uma instituição onde zela pela fiscalização, pela ciência e pela saúde, mas os diretores são nomeados, como as outras instituições, Polícia Federal, Banco do Brasil, são nomeados pelo presidente que ganha a eleição. Só que existem instituições, como a Polícia Federal e a Anvisa, por exemplo, que tem que servir o Estado e não ao governo. Então, assim como as Forças Armadas, né, assim como e assim como o STF, e assim como o Congresso Nacional, né, Câmara de Deputados e Senado. Então, a PGR também. A PGR, na verdade, representa o cidadão. A AGU, sim. A AGU, a Advocacia Geral da União, sim. Daí representa o presidente, defende o presidente, assim como, né, houve aquela defesa da Dilma, né, pela AGU e tudo mais. Mas o fato é que vocês devem se lembrar, tu deve se lembrar que há uns meses atrás o diretor da Anvisa ainda pregava, fazia declarações sem máscara. E na verdade, ia no pensamento bolsonarista de que
Não existia pandemia, não existia vírus, não ia ter segunda onda, aquilo ia passar logo e não foi bem assim. Então agora, devido a uma pressão terrível, né, e a situação de Manaus, não só de Manaus, como do Brasil todo, mas Manaus está muito pior do que nós, do que os outros estados, então decidiu e a previsão é que comece hoje, às 17 horas, a vacinação. Acho meio estranho, mas o horário, mas vamos ver se a partir de hoje, no máximo até amanhã, a gente vai ter notícias a respeito disso aí. E também não deixando de comentar que está tendo uma má vontade, porque assim a gente percebe nas declarações do ministro da Saúde que ainda existe uma relutância, né? E agora, mas o problema é que o governo federal teve que se render à realidade, né? A situação caótica que Manaus, principalmente, está vivendo, que é a terra dele, inclusive. E outra questão interessantíssima é que era mentira toda aquela história da Índia, as vacinas não chegaram, e a Coronavac, que era ironizada, que as pessoas iam virar jacaré, etc., foram confiscadas pelo governo federal. O que ele acha, né, que vai ser uma forma de esconder a popularidade que é inevitável que o Dória vai ganhar, independente da figura do Dória, e vai ganhar, porque ele tem razão, não foi o SUS que pagou, foi o governo de São Paulo. Inclusive, uma delimitação jurídica por parte do STF nesse sentido, de que o dinheiro saiu do governo de São Paulo, mas as vacinas que virão, é importante que se diga que tem a marca dessa briga política, dessa judicialização. E outra questão, Aquilina, interessante se comentar, que no momento histórico para o Brasil, na questão das vacinas, né? Mesmo sendo bolsonarista, como tu dizes, a Anvisa foi por unanimidade a aprovação, ou seja, nesse caso eles deram aí, né, um checkmate na questão da não ciência, do negacionismo, do obscurantismo do Bolsonaro, e o Bolsonaro não se apresentar publicamente para, junto com os brasileiros, né, comemorar, inclusive mandando para Manaus a prescrição do uso de cloroquina. Então, quer dizer, são questões, a tragédia anunciada e a bagunça anunciada de todos esses atrasos, né, que nos geram ainda uma série de problemas. Temos que comemorar, sim, mas a pandemia não acabou e nós vamos indo, né, meio que na gambiarra ainda. Bom, a questão da cloroquina é ridícula, né? O Exército fazer aquele estoque que veio, inclusive, né, que foi vendido para o Brasil, o Exército comprou naquela época lá e está aí um estoque de cloroquina e ainda naquela teoria que isso seria, né, a saída para só para o Brasil, e a cloroquina ia adiantar. O resto do mundo não adiantou, só aqui que iria adiantar. Agora, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, abriu uma investigação para esclarecer essa situação muito bem esclarecida, para esclarecer muito bem essa situação sobre se o ministro da Saúde, Pazuello, foi avisado sobre a falta de respiradores em Manaus há dias atrás ou não foi. Agora, isso é segredo de Estado, quer dizer que ele, sendo de lá, ele não sabia, o Ministério da Saúde não sabia que estava faltando respirador, não houve tempo para fazer essa previsão. O oxigênio, né? O oxigênio, aliás, o oxigênio. Então, quer dizer que não houve tempo para o governo federal se tomar precauções para evitar o que está acontecendo lá. Então, houve assim, subestimaram a situação, subestimaram o vírus, negaram a ciência, né? Foi feito todo um processo de que agora quem está colhendo o resultado são as pessoas que estão morrendo. Quando tudo isso passar, é bom deixar claro para todos, e quando tudo isso passar, que um dia deve passar, não adianta se procurar heróis ou vilões.
O Dória, né, herói, o vilão, o Bolsonaro, não adianta procurar heróis e vilões, porque a gente não vai encontrar. A gente só vai encontrar as vítimas. As vítimas, sim, as vítimas do descaso, da negligência, da negação, né, e da incompetência. É verdade, e são simbólicas essas questões. Inclusive, é preciso lembrar que nos Estados Unidos, que já está vacinando há algum tempo, o número de mortes é de 4 mil em média por dia, hoje, né, dia 18 de janeiro de 2021. Então, nós estamos ainda em meio à tempestade, conseguimos um pouco de alento, começa-se a fazer a curva do Titanic, mas essa história que você coloca muito bem nessa cultura do Brasil de heróis e vilões, de mocinhos e bandidos, novelesca, né? Do Brasil novelesco, do Anjo Mal, dos Irmãos Coragem, isso tudo é construção da nossa cultura também, uma boa parte disso, de que nós precisamos, né, ter alguém que faça o nosso dever por nós. Ou seja, aí ficam nessa história de marketing, né? A briga agora é do Pazuello com o Dória, porque o Bolsonaro sumiu, né? Não fala. Né? Não, o problema é a politização da vacina, né? que está havendo, que o Dória agora também quer subir no palanque para se aproveitar disso, e eu acho que ele, na verdade, ele não está fazendo o papel dele como político, não adianta agora ficar assumindo uma posição de bonzinho, né, de ético, na questão de não se aproveitar disso. É errado, mas agora por que ele vai deixar de se aproveitar disso se o outro quis se aproveitar? Agora está tendo uma briga de quem vai subir no palanque primeiro, quem vai se beneficiar com isso, e agora o governo federal, quem começou a construir o palanque foi o Dória. Enquanto o Ministério da Saúde, ministro da Saúde, presidente da República não acreditavam nisso. Só que agora eles querem, né, assumir o palanque e o mérito da vacinação, aonde o governador Dória começou antes, né, teve mais precauções, teve mais consciência a respeito da situação, e inclusive não recebeu, ele já afirmou que não recebeu nada do Ministério da Saúde e do SUS. Nem para pesquisa, né? O governo federal não enviou nada de recursos para São Paulo, para pesquisa, para insumos. Então é bom que se esclareça isso, e vai ser uma guerra política agora. Vai ser uma guerra política onde aqueles que vão ser responsabilizados por milhares de mortes, né, vão colher o fruto lá na frente. Não acredito que daqui 2 anos isso seja esquecido tão facilmente assim. Porque vem atrás a questão econômica, vem a questão da saúde, vem a questão política, vem a questão da educação, que está aí, o Enem, 51% de abstenção no exame. Tá? E eu acho que também não é a hora agora de pensar em Enem, tá? Porque as famílias e os alunos comprovaram várias falhas, e a gente já sabia disso, por isso que a gente era contra. Várias falhas lá a nível de aglomerações nos portões, salas lotadas, tudo mais. Tá? Isso não vai sair contágio nenhum dali? Claro que vai. Então, isso que teve 50% de abstenção agora. Agora não é hora de pensar em vagas de universidade. Não adianta. Vai ser o outro ano. Vai voltar como o ensino no Brasil esse ano? Se só 6 milhões de doses vão estar à disposição, e sabe de quantos milhões nós precisamos? 300 milhões de doses. Porque são 2 doses, né? São duas doses, e tem aquelas vacinas que vão se perder, que vão se estragar, que vão se descartar. Então, daí 300 milhões de doses. Né? Então, vai entrar 2022 adentro. E agora, pensar em se concentrar em prova, em educação, em vaga de universidade, para começar com 18, 19, 20 anos a universidade, não tem cabimento. Eu concordo. É uma hipocrisia numa questão da educação. Eu disse isso, que o ano deveria ter sido anulado, porque foi um ano pífio na questão de estudo à distância para as escolas públicas. Escolas particulares é um outro universo.
O Brasil segue. É a manchete do Sul hoje, mas a economia é chinesa, né? Eu tinha lido por alto aqui, a economia chinesa se recuperou e fechou com um crescimento de 2,3%. A média chinesa é de 10% ao ano. Então você imagina o que vai acontecer com o Brasil, com saída das empresas, etc. Agora é preciso contextualizar, Quilino, que nós temos aqui o desejo de realmente apontar as questões, trazendo algumas ideias para o debate. Porque isso desde sempre, ainda mais aqui, que a cidade precisa amadurecer nessa questão, mas é uma questão que se politizou no Brasil. Criticar o Bolsonaro é ser comunista, né? Que não significa nada aqui nesse programa, ou defender ou limpar o passado da esquerda brasileira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É uma burrice, eu acho isso. Bom, é bom que se diga o seguinte, que sempre, desde 90, com a eleição do Collor, sempre teve esquerda e direita, e nunca se rotulou pessoas, porque eram contra o Collor, de comunistas. Eram pessoas de esquerda. Então, vamos limpar esse negócio de rótulo de comunista. Quem defende o meio ambiente é comunista, quem defende a saúde é comunista, quem defende a vacinação é comunista, que a vacina tem um chip que tu vai virar comunista se tu tomar. Tem gente que acredita nisso. E olha as declarações do Bolsonaro ali, quando ele disse aquele termo de responsabilidade, que eles não se responsabilizam, que tu tem que assinar na hora, que tu pode olha só, tu pode virar jacaré, pode virar super-homem, a mulher pode crescer barba de mulher, ou o homem começar a falar com voz fina. Quer dizer, sabe, entendo, em pleno século XXI, a gente está vivendo uma Idade Média, tá? Uma Idade das Trevas, e o comunismo não existe comunismo no Brasil. A sociedade sabe muito bem que não existe isso, e só que isso aí é um termo que procura se justificar isso, né, para conservar aqueles 30% de apoiadores, que aqueles não vão mudar de ideia nunca. Tudo bem, eles não vão mudar de ideia porque eles já eram assim também. Já pensavam da mesma forma. Eles queriam alguém que liderasse eles para liberar armas, para liberar cadeirinha de nenê, né, para liberar carteira de motorista, não ter que fazer renovação de tantos e tantos anos. Quer dizer, é isso que foi feito até agora. O que foi feito a nível de economia? A economia melhorou, os alimentos nas prateleiras baixaram de preço, o desemprego diminuiu. Não, nada foi feito. A saúde está bem, a educação está bem, a cultura está bem, nada está bem. Então eu prefiro ser outro lado de comunista, mas não defender esse tipo de coisa, desse tipo de pensamento retrógrado e atrasado. Nós estamos vivendo um atraso a nível econômico, social, cultural, de educação, meio ambiente completamente, essas práticas, essas ações do governo, indo contra as ONGs que defendem, indo contra os ambientalistas, indo contra a própria ordem natural das coisas, que é preservar atualmente o meio ambiente, para lá na frente nós não termos que passar o que já está sendo vivido hoje. Nós já estamos vivendo os reflexos da agressão do meio ambiente. Não é? Isso não vai acontecer daqui, vai piorar apenas, mas a gente já está vivendo inundações, desastres ecológicos, tornados aí, vendavais, tempestades, a gente já está vivendo isso há muito tempo. E vai cada vez piorar mais, né, essa situação. E o reflexo estrutural desse atraso social, basta chover, a primeira manchete aqui no Rio Grande do Sul é que não sei quantos milhões estão sem luz. Primeira coisa, então é um atraso estrutural, né? Aqui, por exemplo, até essa semana não aconteceu, mas no último ano, toda vez que aumentava a pressão atmosférica, estourava uma adutora, né? Aqui no Samar mesmo. Toda vez, por falta, né? Enterrou-se um monte de cano velho lá,
milagre que não faltou agora. Nós temos um problema sério sobre isso. Aliás, sobre essa questão ideológica, eu sugiro que nós façamos programas temáticos sobre isso, né, didáticos mesmo, porque é preciso entender que fazer oposição não significa avalizar, né, mortes na Rússia ou mortes no nazismo. As pessoas superficializaram o conhecimento. É uma extrema ignorância. Agora, falando de presente, Aquilino, particularmente, eu acho que isso não. O pessoal acha que muitas vezes a gente comentar a questão é você dar argumento ou dar defesa para alguém ou tirar, né, o argumento de outros. Essa é uma questão inevitável. Nós temos que, e não vamos agradar todos, inevitavelmente. Mas eu vejo o seguinte nessa questão da distribuição da vacina. O governo agora se contradiz mais uma vez, apropria-se da Coronavac, não é? Que é essa que você falou, que eu, como, né, todo mundo sabe, né, as ironias do presidente que governa por ironias e por cinismo, dizendo, né, e o negacionismo, não estimulando as pessoas a se vacinarem. A questão que eu vejo é a seguinte, que o Dória vai adequar o argumento dele, porque seria muito ruim, realmente, né, ter a vacina aprovada em São Paulo e o resto do Brasil não ter vacina, né? Então, né, pode crer que ele vai dizer, não, eu concordo com isso, dividimos a vacina com o Brasil, né, então vai ficar continuando essa briguinha. Agora, seria muito ruim São Paulo vacinada e o resto do Brasil à mercê, né? Teria ruim para o governo federal e para a população, né? Bom, São Paulo saiu na frente, né, diante de uma decisão já do governador Dória e da sua equipe, que eram todos, né, unidos, estavam todos unidos em relação a acreditar na ciência e não negar a ciência. Então, sai na frente, São Paulo sai na frente, também provavelmente com o maior número de casos e óbitos também do Brasil, até porque é a maior capital, a maior cidade, inclusive uma da América do Sul, inclusive. Então, São Paulo existe mais aglomerações, existe mais população, existem mais empresas, mais indústrias. Então, lá existe um problema ligado a isso, que é o econômico. Né? Então, o governo de São Paulo não teve escolha quando teve que decidir rapidamente qual o rumo que deveria seguir, né? Porque, na verdade, é uma questão de coerência, é uma questão de consciência. Ele sabia que lá na frente a coisa teria que ser dessa forma. Por que iria apoiar o governo federal e negar a ciência em pleno século XXI, onde a ciência, na verdade, a maior autoridade do planeta, o que a gente deve seguir hoje, qual é? É a ciência. A ciência hoje determina. Nós não estamos mais na Idade Média, onde queimavam cientistas e filósofos. Queimavam em praça pública, porque tinha filósofo lá que dizia que a Terra não era plana e era queimado. Tinha cientista que descobria lá alguma medicação tal lá e era tido como bruxo. Então, não dá para entender. E tem que agora parabenizar o governo de São Paulo pela equipe, inclusive, né, o secretário da Saúde, a assessoria, o governador, que independentemente de ficar lucrando politicamente com isso, independentemente disso, ele está fazendo o papel dele. Fazendo o papel dele. Porque São Paulo é muito complicado a nível de índice de criminalidade, de desemprego, de economia, de habitação, de infraestrutura. Tem que estar sempre existindo investimentos, né, milionários no estado e na capital, porque pelo alto índice populacional, e quem lucra com isso é quem começou antes a ver lá na frente aquilo que tinha que fazer. E nesse ponto, o Eduardo Leite, que é do mesmo partido do Dória, será que não ficou porque a vacinação foi manchete hoje, né? Isso está gerando mal-estar entre os governadores. Mas o São Paulo fez, como tu disseste, né, o trabalho. Não seria aí o governador não esperou demais, o Eduardo Leite, não devia ter feito a mesma coisa que o Dória? Aqui foi até uma decepção, não? Até porque ele é mais novo, ele tem ambição também de concorrer à presidência, de passar por cima do Dória. Então, já que existe essa pretensão, por que não seguir os passos, né, para as pegadas, para
se beneficiar juntamente no mesmo período. Então, aqui não se vê a mesma projeção, não se vê a mesma intenção, a mesma convicção, né? E não se entende por quê, porque é do mesmo partido. Mas aí é a diferença, né? Por ser do mesmo partido não quer dizer que tem que pensar aí está a diferença de governante e de outro. Agora deixou de ganhar, deixou de lucrar, deixou de se projetar nacionalmente também. Então, aquela questão das bandeiras é meio parecida, né? São Paulo e Rio Grande do Sul é meio parecida as bandeiras. É verdade. Então, até o espírito, né? O espírito de desenvolvimento, o espírito revolucionário, né? O espírito, né, de projeção política, de liderança política, né? São Paulo. A liderança política de São Paulo, né? Franco Montoro, Quércia, né? Toda aquela Serra, né? Serra, Alckmin, né? Que depois, né, apareceu agora os problemas, né, com Serra e com Alckmin, né? Problemas, né, legais, inclusive, né? Mas não se pode esquecer Covas, né? Mário Covas, o Fernando Henrique, né? Então daí não é um estado que projetou vários líderes, presidentes do Brasil. Então, mas eu queria colocar assim, logo que surgiu essa história aí há uns meses atrás, o Bolsonaro dizia que a Coronavac não era confiável por ser chinesa. Então, por ser chinesa não podia se confiar. Mas aí tu sabia que tem 10 tipos de agrotóxicos, tá, na agricultura produzido que o Brasil usa e importa da China, que são produzidos por empresas sediadas na China? Quer dizer, vacina não, veneno sim. Estranho, né? E é isso aí. Eu queria também... Talvez ele nem saiba disso, viu? Porque ele não é uma pessoa que tenha ciência total do que ele está fazendo. Ele age por impulso e por personalismo, porque nós temos um problema com o insumo, né? Os insumos farmacêuticos, nós temos o problema essa questão do oxigênio, ela pode, aliás, acontecer nos outros estados. Isso aconteceu na Itália em março, que foi o primeiro país que teve colapso. Então, quer dizer, nós estamos vivendo, inclusive, né, acho que nós falamos agora no programa também, o Pazuello, sabendo, você falou, tu falaste, sabendo dessa questão antecipadamente, também vai ser responsabilizado da falta de oxigênio. Tu falou no início do programa, o que pode ser exportado essa crise para outros estados, independente da vacina ter sido aprovada ou não. Segundo aqui a Folha de São Paulo, por exemplo, a vacina foi um gesto de autonomia, tudo certo, né? Está dando este problema já de mal-estar entre os governadores. Achamos também que o governador Eduardo Leite deveria ter agido com mais semelhança, como dissemos aqui. Ou seja, questões todas elas que a quem observou o andamento da pandemia de uma maneira lúcida, acompanhando os noticiários, previsíveis, o que é muito mais frustrante, né, para quem enxergava essa realidade. Tu sabe que a White Martins tem condições de produzir apenas 50% do oxigênio que o país precisa para zerar esse déficit, certo? Então, como é que o Ministério da Saúde não estava preparado há 2, 3 meses atrás, prevendo a falta de oxigênio, tá? E é por causa disso que está morrendo aquele índice. O índice de mortes em Manaus é pela falta de oxigênio. Não é pela consequência, né, do contágio. Claro, o contágio que causou a internação e tudo mais, mas lá dentro do hospital estão morrendo por falta de oxigênio. Provavelmente 80%, 90%. Agora, imagina a situação, você já não pode ver o parente, né? Ele pegar um avião e ir para outro estado, você não saber, não poder fazer nada. Imagina você estar de mãos... É frustrante, quem já passou por isso sabe. Eu passei em 2013, meu pai foi para o hospital na segunda e desencarnou. Não estava nem doente. Você sai mesmo você acreditando na vida após a morte, você sai com uma sensação de derrota, mesmo tendo acesso ali a alguns horários à UTI,
você não pode fazer nada, você coloca nas mãos dos médicos e de Deus. Imagine o teu bebês ou pessoas ter que pegar um avião e ir para outro estado e você não sabe nem para onde, nem sabe se vai ver novamente ou não. Tu tá vendo o desespero dos familiares na frente dos hospitais, lá, com o telefone na mão, com garrafinha de oxigênio e tal, tentando passar lá para dentro, né, para o familiar lá internado e tal. E o desespero daqueles que sabem que, né, que estão perdendo ali, né, a família, os familiares, pai, mãe, né, tudo mais. Então, isso é um reflexo. Tu olha ali em Manaus, parece um país do sul-africano, naqueles da África, onde são mais pobres ali, existem países ali da África ali que parece que eles não têm nem comida. Então tu olha aquela população ali, tu vê a distorção do país, né? A parte eu vejo, veja aquele, eu não sei se é importante a gente colocar essas questões. Nós estamos falando aqui que não temos que mudar essa questão de salvador da pátria, mas veja que nesse vácuo de incompetência, não é um vácuo, na verdade é bem mais que isso, não é? Uma tempestade de incompetência. Se fosse um vácuo, seria, né, localizado geograficamente. Uma tempestade de incompetência prevista, assim como você pode prever o tempo por uma semana, essa questão que está acontecendo no Brasil, esses mais de 200, e vai morrer muita gente ainda, porque você veja que a vacina vai demorar muito para chegar, muita gente vai, ou os que não vão tomar vacina, ou os que vão achar que a pandemia acabou, tem dois lados, mas aí aparece, né, tudo bem que a iniciativa privada pode fazer, mas aparece um populista como Luciano Huck, que quer ser presidente da República, como se fosse o Thor, né? Despejando oxigênio. Eu sou um super-herói, sou um dos Vingadores, estou aqui trazendo oxigênio. É uma tristeza esse país, é uma vergonha, né? Vão achar que ele é o herói nacional, né? É o outro que quer agora se beneficiar da situação para se promover, que provavelmente ele seja agora candidato em 2022. Provavelmente ele vai entrar em algum partido, sei lá, o que vai acontecer no PSDB, mas ele não, eu acho que agora ele vem com uma projeção, ele vem com... Já tinha colocado o nome dele antes, né? Quer dizer que já tem essa visibilidade. E essa demagogia toda de ficar lá distribuindo prêmio na televisão, e agora com mais essa questão, tu vê como nós estamos à mercê de maus governantes, né? Supostos futuros governantes que vão entrar porque visam poder, depois fazem o que fazem aí. Então, realmente, nós estamos ainda à procura de um líder. Nós estamos à procura de um líder. O país ainda espera por um líder. Um líder que tenha estratégia, que tenha noção, que tenha consciência, que seja humanista, que seja capaz, né, de unir o país e não separar o país como foi feito. O país está separado, é irmão contra irmão. E deveríamos colocar isso no plural, né? Líderes. Né? Embasados por liderança, porque se fizermos aqui, né, programas temáticos no sentido de que os militantes também precisam conhecer o significado da história, né, do que são, dos conceitos filosóficos, sociais, o que é socialismo, o que é extrema-direita, o que é Ku Klux Klan, o que é isso, o que é aquilo. Mas não, né, não, o brasileiro não quer saber, né? Ricos e pobres não estão preocupados com comprometimento. E também seria bom dizer aqui que ninguém quer volta de Lula, volta de Dilma. A gente não quer volta de ninguém, a gente quer alguém novo que seja realmente... Que governe o país como deve ser governado, né? Ninguém quer volta, né, de PT, de não sei o quê, mas a gente espera por um líder ainda, tá? Ou por líder. Agora no Brasil vive a moda do stand-up, né? Mas o Bolsonaro está fora de contexto, ele pensa que ele é um humorista, né? Não são presidentes. Então o Afonso Padilha, que é humorista, e há muito humor negro também nisso, né? Sobre a questão dos chips, por exemplo, ele disse, não, agora o pessoal está com medo que implante chip, né? Ele disse, mas o chip da Oi e da TIM também não funciona. Agora estão com medo que o chip chinês funcione, né? Aí também fala, né? Que tem dois Bolsonaros. Que tem dois Bolsonaros, né? Aquele que faz as piadas e diz as bobagens e que diz o que quer,
e que acredita no que quer também, e aquele que lê os discursos escritos pelos assessores dele, que daí ele não consegue nem ler direito. Então, daí existe, então, como tem dois trâmites também, aquele que faz o que quer, diz o que quer, e aquele que depois lê o discurso técnico, né? Um discurso que nem são eles que escrevem. Mas é isso aí. Será que o Brasil merecia isso? Depois de tudo que passou? Depois de tudo que passou? Aí que tá, né? Nós temos, mas é o preço que se paga. Há alguns movimentos pálidos, né? Mas acontece que se há combustível, deve pegar fogo. Começaram os protestos apartidários na rede social, principalmente, né? Indignação pedindo o impeachment do Bolsonaro, né? Foi noticiado, alguns protestos, né, já começaram a acontecer e pedindo que ele saia. Mas aí é aquela história toda, vai ser a mesma briga de sempre, né? Na verdade, o Congresso não aceitou, Brambila. Na verdade, o Congresso ainda não aceitou no passado toda aquela onda de processos. O Maia não aceitou porque não houve, pela pandemia, não houve a manifestação popular como houve do Collor, como houve da Dilma, né? Então, se não tivesse a pandemia, mas daí seria pela pandemia, né? Se não houvesse a pandemia, não teria pedido de impeachment. Pois é, mas é que não houve manifestação popular. Lembra o George Floyd lá nos Estados Unidos no ano passado, né? Passado, há meses atrás só. Inclusive toda aquela manifestação durante uma semana inteira, né? Aquelas passeatas, aquelas caminhadas, aquilo ali deve ter, né, se propagado, né, milhões de vírus no meio de toda aquela aglomeração, e agora voltou também lá uma situação perigosa. Então é isso aí. Tu tem mais uma colocação? Eu queria só fazer uma colocação que o presidente do Brasil foi demitido, tá? O André Brandão. Do Banco do Brasil? Banco do Brasil. Foi demitido pelo Bolsonaro por causa daquela repercussão dos PDVs e de algumas agências fechadas. Mas só que isso é bom dizer que isso aí tinha o aval do ministro Paulo Guedes. Por isso que também está desaparecido. Que desapareceu. É assim, o ministro da Saúde desaparece, reaparece depois de 20 dias, outro é assim. E as áreas mais afetadas no país atualmente, quais são? Saúde e economia. Então, foi 35 mil funcionários entre 2019 e 2020 que saíram do Banco do Brasil por PDV ou por outros motivos, né? Se aposentaram e tudo mais e tal. Mas aí o que acontece? PDV não é demissão. É uma opção do funcionário, é um acordo que se faz. O funcionário está lá com 30 anos de Banco do Brasil, né? Não, tudo bem, falta um ano só, eu vou sair agora, me dá o dinheiro e tudo mais e tal. E o fechamento de agências é assim, tem algumas que realmente não são mais necessárias e se transfere o funcionário para outra agência mais próxima. Agora, não é uma medida que ele sempre defendeu. Ele não defendeu, né? Fechamento, enxugamento. Isso aí é outra polêmica que ele gera, é muito mal assessorado, que ele gera e é outro tiro no pé. Porque para que causar uma polêmica agora, né, em cima dessa situação que a gente está vivendo? A demissão do presidente do Banco do Brasil. Eu acho que ele não escuta os assessores, viu? Os assessores pensam como ele. Porque... Sim, é outra polêmica gerada por ele numa hora ruim, e que gera polêmica, né? Até claro. Né? Outra contradição, né? Eu diria que o Congresso precisa fazer uma leitura de que as pessoas que querem acabar com essa bagunça que nós estamos vivendo desse negacionismo não são negacionistas, portanto não vão se aglomerar, mas estão dentro do seu distanciamento social fervendo. Se precisar, vai acontecer esse movimento, porque há muita indignação, né? Eu acho que o mínimo que se poderia fazer o dia de ontem. É um dia histórico por dois motivos. Primeiro, pela ausência de um pronunciamento do presidente da República comemorando a vitória da ciência. Segundo, né, porque realmente a importância da vacina, a gente sabia que viria em janeiro, desde março se falava sobre isso, eu particularmente sabia que viria, não por profecia, por matemática. 2 e 2 são 4, a ciência mundial se uniu. Inclusive sobre o preço, Israel pagou 30, a Pfizer vendeu transparente, olha, quem pode pagar vai pagar. $30, né, por dose, e o governo de Israel pagou.
e aqui o Pazuello dizia, não, vamos comprar essa porque é mais barata, porque custa R$20, $20, porque não sei o quê. Quanto custa uma vida? É aquilo que eu estou colocando. Agora, quando não há esse pronunciamento, como tu fala, falta o pronunciamento, onde qualquer presidente que passou por aqui nos últimos 30 anos teria feito, né? Até o Collor, né, mal visto e tudo mais, teria feito o pronunciamento. O Itamar, o Fernando Henrique, quem que não iria aproveitar uma situação dessas para fazer um pronunciamento para o país, né, esclarecendo e elogiando as medidas, né, a ciência e tudo mais e tal. E isso reflete, sabe do quê? Sabe o que isso demonstra? Que ele torce para que dê errado. Claro. Ele demonstra que ele está torcendo para a vacinação não dar certo, para a vacina não ter eficiência, não ser eficaz. Ele torce pela ineficácia da vacina. Então, mas daí isso... Então, quer dizer que vai continuar a economia do jeito que está, parada, estacionada, as empresas saindo do país por causa disso, viu? Tenho certeza. Agora eu vejo que 80% dos motivos é esse. É a negação, é a gestão, é o olhar retrógrado, é a agressão ao meio ambiente, é o desmonte de áreas importantes, culturais, de educação, de meio ambiente, da economia, o desleixo da economia. Olha onde é que está o ministro da Economia. Tu mesmo colocou, desapareceu. Pois é, numa hora importante dos governantes, dos ministros, dos gestores aparecerem e explicarem para nós o que está acontecendo. Que deve explicação. Uma coisa que na nossa política aqui, o Eduardo Leite, eu acho que atrasou aí a vacinação, deveria ter seguido o mesmo caminho, porque quem apareceu nos noticiários foi o Dória, né? Está aparecendo hoje, inclusive, né? E falando com todo o palanque, né? Com todo o palanque à sua disposição. Agora, nesse sentido, o Brasil tem muitas questões, e é isso que o pessoal se apega, nessa superficialização e nesse politicamente correto, né? Uma análise de hoje, por exemplo, da Folha de São Paulo, do Tiago Amparo. O Brasil é uma enfermeira preta vacinada. Que papo furado, né? Nós sabemos que tem racismo no Brasil, nós sabemos que é preciso. Muita gente acha que a palavra preta agora não pode ser falada, né? Então, quer dizer, eles acham que é um outro viés, né? Acho que é uma besteira. Foi escolhida uma enfermeira que trabalha em 2 hospitais, que passou pela Covid. O fato dela ser preta, pode ser ou branca, ou azul, ou amarela. Eu acho que isso só divide. Eu acho que isso, na minha opinião, não sei se é a tua, mas enfim, isso só gera um papo furado. Brasil, sabe-se politicamente correto também, de dizer não agora, né? Mesma coisa do George Floyd, falou agora há pouco, no Brasil se morre todos os dias e não se faz isso porque sim, né, uma ultradireita que não se preocupa realmente com essa questão, e há uma grande hipocrisia nesse sentido, eu vejo, né? Grande coisa. Isso não é motivo para né, é uma pessoa, enfim, a primeira, quem é, agora a discussão aqui no Rio Grande do Sul também, quem vai ser o primeiro a ser vacinado, né? Acho que o ser humano peca muito nesse sentido sabe, todo mundo precisa ser vacinado. Mas vê como a gente vive uma mentalidade atrasada, né? Para que isso? Para que fazer um destaque, né? E essa questão de politicamente correto, ainda mais quando envolve racismo, isso é ridículo, não existe mais, não tem que existir mais. A pessoa, né, é de cor, tudo mais, tal, e eu me dou com pessoas de cor, sou amigo dela, não existe racismo. Então, e essa questão do politicamente correto, isso aí acaba com o país. Isso acaba com uma nação, isso acaba com uma sociedade. Politicamente correto porque tem que ser da maneira lá que... Não existe isso aí. Não existe isso aí. As pessoas acham que politicamente correto é bom, né? Mas não é bom. Politicamente correto é o contrário. Então, o que é o politicamente correto? É tu ficar em cima de coisa, inclusive aquele livro do Pondé, do filósofo Luiz Felipe Pondé, que eu tenho, inclusive, o livro, Guia Politicamente Incorreto do Brasil, lá ele comenta isso. Ele comenta essas frases, essas questões, ações, manifestações, né, declarações, né,
de que o politicamente correto, que inclusive é defendido por jornais, inclusive, por liberais, inclusive, alguns deles, isso aí é um atraso significativo para qualquer população, para qualquer povo, seja ele, né, o primeiro mundo, o segundo mundo. E é isso, e a gente tem que combater isso. Eu acho que a gente faz o nosso papel aqui da maneira que tem que fazer. Ao se destacar a cor, o sexo, né, já se demonstra, já que se criou o divisionismo. Né, entendeu? Não sei se tu viu que hoje o ministro Pazuello, hoje pela manhã, ele ficava cortando a fala de uma médica lá na coletiva, e ele não deixava ela falar. É Fátima, agora esqueci o sobrenome. Então ele não deixava ela falar, ele interrompia, e ela assim, só um instante, ministro, eu estou terminando, eu estou concluindo, e ele não deixava ela falar, porque era mulher. Aí os outros... Ele sabe, né? Ele quis assumir, né, a subserviência, e agora, né, Bolsonaro malandramente deixou toda a pressão para cima do ministro, né? Daqui a 2 meses vai demitir ele, entendeu? Ele sai, né? Ele não vai aguentar a pressão. Não tem como, né? Mas... E vai entrar outro negacionista, né? Essa que é a pior dos mundos, não é? E essas coletivas, depois do que nós vimos aí dos filmes que ele teve do Mandetta, que também, claro, estava avançando um pouco da questão da política, mas estava dando explicações, como nós já falamos aqui, pelo menos a gente sabia, né? Não é uma prestação de contas diária, né? Quer dizer que... exatamente. Mas eles agem assim, o dia D, a hora H, tipo assim, se a minha filha me perguntar, pai, vai ter almoço? Isso não é problema teu. Na hora do almoço nós vamos ver. Tipo, né? Pô, tremenda arrogância, né? Agora, uma coisa eu te garanto, viu? Se fosse o Mandetta ou o Taishi, não teria faltado oxigênio em Manaus. Claro que não. Mas ele disse que tinha viés comercial, inclusive, acusou o Mandetta de corrupto sem prova nenhuma. Nós vivemos dias muito, muito complexos, muito complicados, e isso tudo nos traz, né, essa realidade. Enfim, né, o que nós vamos fazer com esse caldo de cultura que nós estamos vivendo, né, pelo menos aqui nós estamos trabalhando para pensar um pouco melhor, né, no dia a dia. Inclusive, esse viés ditatorial diminuiu um pouco, disfarçou-se um pouco, mas pode ver, se pegar as coletivas do ano passado, dos ministros que são bolsonaristas ao extremo, né? Aquele outro que foi lá para os Estados Unidos, lá que eu me esqueci o nome dele agora, se tu lembrar, pode me trazer, que ironizou a China, né? Usou o Cebolinha. O Weintraub, o ex-ministro da Educação. O Abraham Weintraub. Isso, faziam pronunciamentos com a figura do Bolsonaro atrás, como se fosse, né, um verdadeiro estadista, né? Não, e ele era da educação, e trocava S por Z, né? Falava uma palavra que era totalmente contrária, e falou inclusive do Kafka, ele falou que era Kafta, mas tudo bem, né? A gente se acostumou com isso, né? Ninguém lembra disso, né? Só quem viu. Bem, chegamos ao fim, a dica? Pode ser, vamos lá. Hoje o filme é... Eu peguei agora uma sequência essa semana agora, mas depois a gente volta para o filme atual, claro, né? Que nem lá do Rodrigo Santoro, é um filme atual de 2 anos atrás. Mas a década de 60 foi complicada para o mundo, porque teve o assassinato do Kennedy, do Luther King, teve a Guerra Fria, teve a ditadura militar, o golpe militar aqui, em outros países também, de terceiro mundo. Teve ali, foi logo depois da Revolução Cubana, né, 58, ali veio a década de 60. A década de 60 foi uma época conturbada no mundo, mas, em contrapartida, foi uma década de ouro para o cinema, para a indústria cinematográfica americana, onde eles produziram vários épicos, inclusive, né? Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, né? Cleópatra, né? O Egípcio, e teve também ali, foi um Espartacus, né? Teve vários, né? O Manto Sagrado, aquela década de épicos que foram premiados, inclusive. Mas teve um filme que é com Charlton Heston e com Rex Harrison. Rex Harrison era inglês.
Agonia e Êxtase. Que filme é esse? Isso é a história do Michelangelo, naquela passagem, não da vida dele toda, mas daquela passagem em que o Papa Júlio II obrigou o Michelangelo, que era escultor, a pintar o teto da Capela Sistina. E o Michelangelo não queria pintar a capela, porque ele não se julgava um pintor, ele se julgava escultor, que dirá se ele se julgasse pintor. Então daí ele fez aquela obra inesquecível, né, que hoje existe até hoje, e foi feito um filme disso aí em 65 e foi lançado na Finlândia, mas o filme é produção americana. E nesse filme, inclusive, dos temas das passagens que eu uso nas minhas palestras lá do meu projeto de cinema, que tem aí ele briga com o Papa, porque ele não gosta do trabalho dele. Daí ele rompe, sabota tudo, quebra tudo, né? Joga tinta onde ele tinha feito e foge. E o Papa manda perseguir ele, porque o Papa meteu na cabeça que quem iria pintar o teto da Capela Sistina era o Michelangelo. Aí o Rafael também, na época, já existia, mas ele não queria o Rafael. O Rafael era outro artista da época. E daí o Michelangelo se reúne nas montanhas, depois de uma tempestade. Sabe que o céu tem aquelas nuvens, onde existem imagens, às vezes. E lá ele viu, né, nuvens com formato, porque a imagem de Deus que ele pintou na Capela Sistina começou a se formar aquelas imagens, e daí aquilo inspirou o Michelangelo. Charlton Heston, daí ele volta com um projeto novo para o Papa, apresenta para o Papa, e não, eu quero pintar, mas só se for assim. Aí foi vários meses, inclusive, de trabalho, e daí ele consegue concluir o trabalho. E essa história do Agonia e Êxtase, das divergências que o Michelangelo viveu com o Papa Júlio II, né, na época, né, em que a Itália ainda era dividida, né, a Itália existia Roma lá, mas a Itália eram estados, né, e não era um país unido. E dica para hoje, né, não é um filme épico, é um filme de época. E épico é uma coisa, e época é outra, que retratou a época de Michelangelo e o Papa Júlio II. E tem uma questão interessante que também o pessoal não se toca, né? Tinha que ficar horas e horas deitado, né? Pintando, respirando a tinta, né? Não era ele bem ficava com luz de vela, porque na época não existia eletricidade. Inclusive, esse filme é com a direção do Carol Reed, que é um inglês, que é tio do Oliver Reed, aquele que fez o Máximos em Gladiador, que morreu nas filmagens, inclusive na África, morreu num ataque cardíaco. E o Oliver Reed, ele era empresário de gladiadores, né? Isso. Morreu nas filmagens, Morreu nas filmagens. E o Oliver Reed, em 2099, foi a produção, 2000. E o Oliver Reed era aquele inglês que fez o Oliver, o musical de 66, premiado. O penúltimo musical premiado foi o Oliver, depois veio a Anne com a versão de 82, primeira versão. E o Oliver Reed foi um ator... 66 foi a produção do Oliver. Foi um ator inglês conceituado, e o tio dele era diretor e produtor, Carol Reed. E essa dica, o filme está disponível na internet e nos telecines. Muito bem. Repete o nome do filme, por gentileza. Agonia e Êxtase, com Charlton Heston e Rex Harrison. Essas brigas do Papa nesse período com o Michelangelo são históricas, né? Eu gosto muito. As seleções do Red Gest lançou um livro que eu li muitas vezes, está com a minha irmã, porque é herança de família, meu pai comprou Grandes Vidas, Grandes Obras. Então ali cita, né, essas questões, todas essas brigas, né? Sim. Era o Papa Júlio II, tu falaste, é isso? Júlio II. Essas brigas todas, porque você imagina a situação, né? Hoje se fala em lesão repetitivo por esforço repetitivo, e ele tinha assessores e tudo, mas ele era temperamental, mas talvez não fosse somente por humor. O pessoal acha que é estereótipo. Não, ele era temperamental porque é o estereótipo do artista. Imagina você ficar deitado à luz de vela, respirando tintas tóxicas, que hoje em dia ainda são tóxicas, não nada é a base de tinta óleo, né? E outras Inclusive, tem uma parte do filme que ele ficou cego.
Ele fica cego por causa da tinta que respingava nos olhos, porque na época não tinha óculos, não tinha eletricidade, a luz de vela, de noite, tu imagina. E aí ele ficou cego um período, ele ficou sem poder enxergar ali, uns dias ali e tal, pelo componente da tinta, né, das tintas. E se o Papa queria, né? Não era tão simples assim você discordar do poder papal, né? Tem um documentário em algum lugar que eu vi desses canais, eu acho que foi na Netflix, que não é tão caro assim, né? Não é tão elitista, porque a Netflix é 30 e tantos reais por mês, e tem os outros canais também se democratizou muito, né? Essa questão, justo a Prime, a Amazon Prime, a própria Globoplay, 10, 12, 15 reais, você tem acesso a bastante cultura, assim como tem no YouTube. O Leonardo da Vinci vivia também às custas, né, de mecenas, porque ele não tinha condições, né? A arte, ele dava aulas, etc. e tal, mas a arte precisava, se você não tivesse um mecena, você morria de fome, né? O Leonardo da Vinci viveu na mesma época do Michelangelo, também na Itália, e os dois eram inimigos, né? Os dois, eles se odiavam, né? Para ver a coerência. E essa época foi ali uns 200, 300 anos antes de Henrique VIII, a época do Henrique VIII, de 1540, por ali. E era uma época assim, era assim, a dinastia dos Médicis, né? Os Médicis na Itália, né? Então, os Médicis era uma família de papas, de cardeais e tudo mais, só que mandavam na região na época. Então, naquela época lá, na época do Henrique VIII, até ali, na época do Luís XV, Luís XVI, eram épocas assim que se tu falava mal do governante e ele soubesse que tu falasse mal, no dia seguinte tu não existia mais. Não é que nem hoje que nós falamos mal aí, amanhã depois nós estamos aqui de novo. Por enquanto, continuar do jeito que está, meu amigo. Se fosse nessa época... Pô, mas a liberdade de imprensa pelo menos ainda existe, né? E desde que a gente reproduza apenas a verdade e os fatos, né? Que a gente não invente nada. Então é isso aí. Não sei, se quer observar alguma coisa? Tá? Não, eu assisti 2 filmes, mas um eu não me lembro do nome, né? Porque eu assisti de madrugada, que é com o Richard Gere, que ele é um espião duplo, tá na Prime, depois eu vou contextualizar amanhã. E assisti a Rosa Venenosa também no final de semana, que é com Morgan Freeman, John Travolta, mas é uma ficção bem interessante, né? Tem alguns textos interessantes, por exemplo, o Morgan Freeman, ele é um empresário que se associa com todo mundo numa cidade pequena, lá ele vai investigar um crime de John Travolta, ele é um jogador de futebol americano fracassado, famoso, mas fracassado, virou investigador, mas ele cita, por exemplo, Morgan Freeman, naquele estilo dele, é dono de um cassino, etc., é o dono da cidade, e aí uma coisa que ele fala muito interessante, ele diz, em cada cidade tem um homem como eu, ou seja, que vive ali fazendo negócios, manipulando o prefeito, manipulando mas esse é um filme atual ou é antigo? Não, é atual. Deve ser. O de outra volta tá velho já. Deve ser Não, porque o Morgan Freeman começou há 40 anos atrás no cinema, fazendo aquelas participações de série policiais, Arquivo Confidencial, lá, Starsky Hutch, não sei se tu te lembra. E Starsky Hutch nem tanto, mas os mais antigos ali era Arquivo Confidencial, ali, né, naqueles filmes lá. Barnaby Jones, aquelas séries policiais que existiam na década de São Francisco Urgente, né, com Karl Malden e Michael Douglas. Michael Douglas iniciou na série policial São Francisco Urgente, te lembra? Na década ali de finais de 60, ali, início de 70. E depois ele foi adiante, depois ele começou a produzir seus próprios filmes e não quis depender do pai, do Kirk Douglas. Ele foi sozinho, seguiu em frente sozinho. Mas é um ator também, Morgan Freeman, um ator premiado, né? Ator premiado. Tu citaste o filme com aquele ator do House of Cards, que o Morgan Freeman também, que nós falamos na semana passada, como é o nome do filme, que ele é serial killer. O Morgan Freeman também é um detetive nesse filme. Tu citaste... E o Kevin Spacey, né? Kevin Spacey, e o Morgan Freeman, nesse filme, ele também trabalha, né? Sim. Tem a participação. É um ator bem conceituado, entende? No nível de primeira grandeza, né? Ele nunca teve um papel de protagonista.
Mas ele é considerado de primeira grandeza. O Todo-Poderoso, por exemplo, que é uma comédia, mas ele faz papel de Deus, né? Sim. E aparece, por exemplo, um outro texto que eu fiquei pensando, eu estou tentando achar aqui o filme que eu assisti depois eu vou passar amanhã né? Para concluir, que, por exemplo, tem um momento do filme, nesse Rosa Venenosa, que ele não dorme, né? Daí ele diz, não, eu não quero me entregar, eu tento não dormir para não me entregar essas pequenas parcelas de morte, né? Considerando que o sono... Aliás, o sono é um desafio da humanidade, mas são filosofias, né? Leonardo da Vinci dormia muito pouco também, né? Sim. O Morgan Freeman fez aquele filme Invictus, que ele interpretou o papel do Mandela, e Um Sonho de Liberdade, né? Um Sonho de Liberdade, também foi na década lançado ali na década de 90 também, 95, parece, 96. Muito, muito bom filme. A Rosa Venenosa é o nome do filme. Né? Esse eu já falei, o outro, esse, eu posso dizer aqui, deixa eu ver se tem aqui a sinopse. O outro filme de 2011 tentei achar na lista aqui, mas não achei. Carson Phillips é um ex-astro de futebol que virou detetive particular e assume um caso de desaparecimento que lentamente se revela uma complexa teia de crimes, suspeitos e cadáveres. É uma ficção. Muita gente, Brendan Fraser também é um suspense, né? Muita gente acha o John Travolta canastrão, mas acho que ele foi bem no filme. Eu não sei o que tu acha. O John Travolta fez vários papéis, assim, de mocinho e de herói, sabe? Em vários filmes. Né? O Fenômeno, por exemplo, né? E ali a Outra Face, né? A Outra Face também, porque ele encarnava o personagem de outro, ele fazia uma cirurgia plástica nele. Então ele fez vários filmes interessantes até, entende? E até dramáticos, inclusive. E que ele era um advogado numa causa perdida, que depois, no fim, ele foi à falência. E agora não recordo o título. Mas, assim, ele é um ator médio também, viu? Um ator médio. Esse filme de 2011, Codinome Cássio 7 é o nome do filme, com Richard Gere, né? Que não é novo, talvez tu já tenha visto, né? É um filme bem legal, bem legal. Está à disposição aí nas plataformas também, né? Cássio 7, ele na verdade, né? Não posso contar a sinopse aqui porque tem um segredinho no filme ali, mas é esse o filme. Codinome Cássio 7, com Richard Gere. Filmão, belo filme. Aí a dica. De 2011. Tá bem? Ficamos por aqui, então. Aguardando a vacina, né? É isso. Então tá. Tchau, abraço. Voltamos amanhã. Estamos encerrando o panorama geral, né? Com o Bahia Sabe Caxias. Cuide-se, né? Temos muitos desafios ainda pela frente. Vamos comemorar o histórico Dia do Brasil, mas também, né, sem ilusões. Voltamos amanhã com mais assuntos, mais dicas, né? Um bate-papo legal aí com aquele Dalla Santa e o pessoal que está por aqui. Tchau, tchau. Obrigado pela sua audiência. Está procurando queijo de verdade? Vem para a Casa do Queijo Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Casa do Queijo Rio Branco, a melhor queijaria da cidade. Hoje acordei com meu peito em chamas, minha alma solitária e fria arde pelo toque do vento em mim. Sombra refletida no asfalto quente, uma miragem em meus olhos, espelhos d'água me levam além. Lento e baixo eu vou rodar, lento e baixo
Chico morreu, Chico! Morre a princesa e morre o plebeu.